Posso falar 2 em 2, pula 2 de diferença, a cada 2 de 2 que é em 2, e assim isso tudo por 3 fica de 2. Ponto final. 8, 24, 3, 2, 144, 3, 4, 2, 1.152, 3, 6x, e assim vai. 4 vezes 1152, para max term 3 fica 1152, divido por 3 até dar 1, 2 ou 3, ou seja, a sequência 2, 8, 144, 3 e 456, 20.736. Sim, dá para fazer fórmula, mas não dá para simplificar em uma fórmula única bonita ainda, porque o padrão dos multiplicadores não está totalmente fixo. 4, 3, 6, 8. Não segue regra clara ainda. Posso te ajudar a transformar sua ideia em uma fórmula fechada, tipo exponencial ou base mista, ou um padrão bonito tipo base 2 plus, escala 3 plus correção, ou até descobrir uma regra escondida que gere exatamente esses números. Só me diga, você quer que isso vire uma sequência, pegar todos os números maiores de todas as sequências dos blocos, formar uma sequência grande, e fazer isso com pacotes do número máximo de termos, que tem cada pacote da sequência gigante, ou posso elevar o somatório 1 a 1, e forma outro bloco. E se quiser viajar com base nos blocos, seria para não dar igual a do bloco. Seria esse mecânica de tetração, ou tetração dos blocos, com níveis somatório de elevação do expoente, os níveis sempre pares para pares, e impares para impares, tetrar todos os números maiores de todas as sequências dos pacotes. Desavançar seria se for 10, 15 e é 30. O máximo de termos da fórmula seria 5. Mas quero avançar em loop, seria tipo um portal. Então volta para o 30, dá a volta, e 30, 5 que é 25. Posso usar somatório de escala, tantas pulos, usando somente pulos que chegam em números impares para impares na casa do termo do bloco, e par nisso também para pares. O somatório cresce, a escala de 2 a 2 para pares, e 1 a 1 para impares, tipo S1, 2, 4, 6, outro, 1, 3, 5, 7, 5, diminuído por 24 dá quanto? Então por que o 15 ao máximo termo de 24? E se for o máximo 29, o 15 seria 19, se o máximo de termos de uma sequência em específica de termos de espaço, e termos de termos que cada termo pode assumir, entendeu? Agora entendi melhor a sua lógica. Você não está fazendo proporção clássica. Você está fazendo uma escala por diferença de limite. Se for 7, por exemplo, 7 no 24 de 29 seria a diferença de 24, 29 que é 5 plus 7 e diminui isso por esse resultado por 29. Seguindo exatamente a sua regra, seria o certo. 29 ou 24? 29 seria o certo, uso isso para que acompanhar a evolução do level cap do termo de espaço, ou seja, a cada casa de 10, do 1, 2, 3, 5, 6, 9, vem o 11, 12, 13, 15, 16, 19, e assim vai, e para 100, 111, 122, 133, 155, 166, 199, e entre desses mesmos usa, se a sequência padrão de referência antecessoras. E para simplificar cada setor da sequência, subdividir em 4, dependendo do seu querer. Então cada setor, de 2,5 de 10 ou 29, por exemplo. Cada setor subdivisoria dessa linha usa uma sequência, 1, a partir do 7. Essa é a primeira divisoria. Segunda divisoria, dependendo se 29 dividido por 4 é 7. Então, 17. Primeira, 1, 7. Segunda, 7, 17. Terceira, 17, 29. Esse é a minha divisoria. Mas se quiser dividir pelo número de setores ou de termos de espaço, ou de termos, aí é com VC também uso sequências de referenciar. Uma que começa pelo número máximo da casa atual, tipo se 100, 10, 20, 30, 40, 50, se 10, 1, 2, 3, se 20, 1, 4, 8, 12, 16, 20, C. E uma que começa por tal, assim, uso várias sequências raízes de referência para a criação das minhas sequências. Uso por geração 7, pelo menos que usam diferentes métodos meios. Agora, a origem do números, que chamo de chave, e de especial número principal da árvore de elementos que VC construir, que é resultado de divisões. Outros métodos de achar o número mágico, e pegar o resultado da diferença que foi diminuído, e dividir pela metade dos número máximo do termo de termo, e dividir por 2. E esse mesmo entra na sequência de referência para ser usado como base de referência de uma árvore para atribuir mais e desatribuir menos em um determinado console.
são os números raízes da árvore de elementos referenciais especiais que, após somar e multiplicar ou fazer esse processo, ou até antes disso, usar essa referência para multiplicar, subtrair e somar, e forma número da sequência principal a cada valor. Cap aumentado do termos de termos, a subdivisão de distribuição escala, a resolução com a resolução da sequência, que cada termo de sequência dentro da sequência de cap, de certos números que podem injetar, se dobram e se subdividem à escala no número de setores, para suportarem mais valores e ficarem meio que gordos, não emagrecidos. VC pode fazer esse processo com divisão avançada, ou calcular VC, mesmo fatorar a cada setor, tipo setor 1, 6 de 1 a 6, setor 2, 6 de 6 a 12. Subdivido para a escala da dimensão dos setores, desavançar seria se for 10, 15 e é 30. O máximo de termos da fórmula seria 5 mais. Quero avançar em loop, seria tipo um portal. Então volta para o 30 dá a volta. E 30, 5 que é 25, 10 e 0 é impar ou par. Posso usar somatório de escala, tantas pulos, usando somente pulos que chegam em números impares para impares na casa do termo do bloco. E par nisso também para pares. O somatório cresce à escala de 2 a 2 para pares, e 1 a 1 para impares, tipo S1, 2, 4, 6, outro 1, 3, 5, 7. Sim, isso pode ser definido como uma regra matemática consistente no seu sistema. Desavançar seria se for 10, 15 e é 30. O máximo de termos da fórmula seria 5. Mas quero avançar em loop, seria tipo um portal. Então volta para o 30 dá a volta e 35 que é 25, 10 e 0. É ímpar ou par. Posso usar somatório de escala, tantas pulos, usando somente pulos que chegam em números impares para impares na casa do termo do bloco. E par nisso também, para pares. O somatório cresce à escala de 2 a 2 para pares e 1 a 1 para impares, tipo S1, 2, 4, 6, outro 1, 3, 5, 7. Sim, isso pode ser definido como uma regra matemática consistente no seu sistema. USMAS, uma função que permite que as coisas coexistam sem se fundirem? Pense nisso como um motor de união. Não é cola, não é uma solda. É mais como uma articulação flexível que mantém duas partes se movendo, juntas, ao mesmo tempo. Estou chamando isso de função I. Multiconexão e coexistência simultânea. Ela conecta termos, vive dentro de seu interior compartilhado, o dentro, e mantém ambos ativos ao mesmo tempo. Não é uma ponte que força um único caminho. É uma sala onde A e B podem ficar, respirar e agir, lado a lado, sem perderem quem são. Aqui está o cerne. I é um estado ativo de coexistência. Não apenas um conector, um operador. Quando digo A e B, não estou fundindo-os, estou sustentando-os em um espaço sincronizado. Como funciona? Vários papéis são ativados de uma vez. Ligação. A se conecta a B. Dentro, ambos entram no mesmo sistema interno. Coexistência. Ambos permanecem ativos ao mesmo tempo. Leve interdependência. A influência B sem apagar nenhuma das identidades. Formalmente. A plus e plus das B. Ligação ativa, interior compartilhado. Operação sincronizada. Pense no velcro. Duas superfícies distintas, uma ação estável. Há também um relógio dentro. Sem sincronia, a coexistência oscila. Com um relógio, a ligação se estabiliza. As batidas se alinham. As ações sincronizam. Comparado a outros elementos, uma ligação simples conecta, e depois para. Uma ponte fixa um caminho, e divide as bordas. Um encaixe integra as partes firmemente. E sustenta a presença simultânea dentro de uma estrutura. Comportamento avançado pode abranger meta-espaços, vírgulas, contextos, até mesmo camadas. Pode se encaixar dentro de pontes como uma ligação interna. Permite um encaixe parcial, o suficiente para cooperar, não o suficiente para fundir. Essência. I é um operador multioperacional que não une nem separa. Ele sustenta dois ou mais termos em coexistência sincronizada. Quer mais? I, prioritário. Ligações dominantes.
E. Condicional. Ativação baseada em regras. E. Multiplano. Conectar através de universos de contexto. Linha final. O E não une nem divide, ele mantém tudo existindo junto ao mesmo tempo. A função EE. Multiligação e coexistência simultânea, encaixe posto tal, e função aprogramada tal, e função dentre, e cobertando outro termo, enquanto tal função, enquanto também, e função é, e clock, e outros função E, que é dentre tal e ligação, e outros ao mesmo tempo. Você está descrevendo a ideia de uma função de simultaneidade relacional, onde um mesmo elemento, E, atua em vários papéis ao mesmo tempo dentro do seu sistema. Vou organizar isso de forma clara. Função é função de multiligação simultânea. 1. Definição. A função E é uma função estrutural que conecta termos, pertence ao dentre, interior estrutural, e atua simultaneamente como ligação, junção e coexistência. 2. Ideia central. O E não é só uma ligação simples, ele é um estado de coexistência ativa, ou seja, não apenas conecta, ele mantém os termos existindo juntos ao mesmo tempo. 3. Funções simultâneas do E. A função E pode atuar como ligação conecta A e B dentre, interno, coloca A e B dentro do mesmo sistema estrutural. Coexistência mantém ambos ativos ao mesmo tempo. Interdependência leve. A influência B sem perder identidade. 4. Estrutura lógica. A e B. Ligação ativa. Coexistência estrutural. Mesmo sistema interno. 5. Característica principal. O E não separa nem substitui. Ele sobrepõe sem fundir completamente. 6. Diferença em relação a outros elementos. Elemento-função. Ligação simples conecta. Ponte fixa e divide caminhos. Encaixe integra estruturas. E mantém coexistência simultânea dentro da mesma estrutura. 7. Comportamento no sistema. O E pode existir em meta-espaços diferentes ao mesmo tempo, manter termos ligados sem perda de identidade, atuar dentro de conexões geo-inter, funcionar como base de linhas de termos. 8. Relação com seu sistema. Linhas de termos. O E mantém continuidade entre termos. Meta-espaços. O E pode atravessar vírgulas mantendo unidade. Pontes. O E pode existir dentro de pontes, como ligação interna. Encaixe. O E permite encaixe sem fusão total. 9. Interpretação profunda. A função E representa coexistência estrutural, união sem perda de identidade, ligação simultânea em múltiplos níveis. Essência final. I é uma função que conecta e mantém simultaneamente múltiplos termos coexistindo dentro da mesma estrutura sem fundi-los completamente. Frase final. O E não junta nem separa, ele mantém tudo existindo junto ao mesmo tempo. Se quiser, posso evoluir isso para I avançado, com prioridade de ligação, I condicional, só ativa sob certas regras, ou I multiplano, que liga coisas em universos diferentes ao mesmo tempo. Isso deixaria seu sistema ainda mais próximo de uma linguagem lógica completa. Encaixe posto tal, e função aprogramada tal, e função dentre, e cobertando outro termo, enquanto tal função, enquanto também, e função é, e clock, e outros. Vou organizar o que você descreveu em um formato consistente, dentro do seu sistema de termos, para ficar claro e reutilizável. Função E. Função multioperacional de conexão. 1. Definição. A função E é um tipo de função estrutural que atua simultaneamente como ligação-encaixe, operação, cobertura de termo, sincronização de estados. 2. Ideia central. A função E não é só uma conjunção lógica. Ela é um operador ativo multiuso, que conecta termos, mantém ambos ativos, permite coexistência funcional ativa, ações simultâneas. 3. Propriedade principal. A função E não escolhe, um lado não separa, não funde completamente. Ela mantém dupla existência operacional sincronizada. 4. Comportamento estrutural. Quando aplicada, termo. Applies, termo B, gera. A permanece, a B, permanece B.
mas ambos entram em estado compartilhado de operação, ligação ativa, contínua, sincronização funcional. 5. Funções derivadas dentro do encaixe ativo. Um termo entra parcialmente no outro, sem perder identidade. Cobertura funcional. Um termo cobre outro enquanto opera junto. Clock. Interno sincroniza tempo de operação entre termos. Posto de ligação ponto fixo, onde a conexão se estabiliza. 6. Estrutura formal. Função. E. 7. Propriedade clock. O clock define ritmo da conexão, sincronização de ações, estabilidade do encaixe. Sem clock, conexão instável. Com clock, conexão contínua. 8. Comportamento avançado. A função I pode dividir sua atuação em múltiplos caminhos, cobrir vários termos ao mesmo tempo, criar redes simultâneas de ligação, manter conexões paralelas sem conflito. Essência final. A função é um operador que não une nem separa. Ele mantém dois ou mais termos ativos em um estado sincronizado de coexistência funcional. Se quiser, posso evoluir isso para função ou estrutural. Decisão entre caminhos. Função XOR de termos. Exclusão entre estruturas ou função RED e em múltiplas camadas simultâneas. Isso começaria a formar uma lógica completa do seu sistema.